Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, tentando ser o mais objetivo possível, que providência ou providências relevantes Vossa Senhoria tentou adotar no Ministério da Saúde e não conseguiu e por qual razão? Olha, eu acho que as primeiras seriam aquelas relacionadas se eu tivesse o ritmo do vírus. Eu acho que a falta de clareza da China e da Organização Mundial de Saúde durante 45 dias foi determinante não só para o Brasil, mas para o mundo. Depois, a falta de condições internacionais e falta de liderança. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. Eles vão ter que se entender. Foi Estados Unidos passando por cima, a Alemanha passando por cima, houve a guerra das máscaras, houve medidas completamente desumanas naquele período mundialmente que não deixavam, que nos imobilizou. A nossa desindustrialização é um crime, é uma burrice. Eu gostaria de muito ter podido contar com muita coisa. Agora, a única coisa que eu posso dizer, senador, é que todas as medidas que eu tomei foram pela ciência e com o máximo de zelo que eu podia tomar. Perfeito. Senhor ministro, é fato que o presidente da República e ministros com grande poder de decisão, como Paulo Guedes, até o dia 28 de março de 2020, pelo menos, nunca se interessaram em sentar e analisar os dados da saúde? Sim, é fato. O ministro Paulo Guedes, a primeira vez que ele escutou o ministro da Saúde explicar o que era a doença, foi no dia dessa reunião que o TRAD foi lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com a presença do ministro Ramos, com a presença do presidente do Banco Central. E eu estava indo para o Rio de Janeiro, eles pediram para eu voltar. Essa reunião foi feita por conta da votação por parte da Câmara do reajuste do BPC. E lá é que eu pude explicar o que era a doença. Foi a primeira vez que o ministro da Economia soube. Isso nós já estávamos, eu não sei a data precisa, mas isso provavelmente nós já estávamos em março. Foi a primeira vez que o ministro da Economia me ouviu. Vossa Senhoria alertou direta e objetivamente o presidente da República, em reuniões presenciais e através de documento escrito, no sentido de que a conduta presidencial de gerenciamento da crise iria levar o Brasil a uma catástrofe com milhares de mortos, e se sim, quem pode confirmar esse seu relato? Todos os ministros, nós tínhamos reuniões de ministros na presença de todos, né? Todos os ministros que participavam, todas as terças-feiras, teve reuniões específicas sobre isso, além de eu ter entregue uma carta em mãos a do presidente. Nessa carta, além daquele trecho que eu li, eu coloquei claramente imperioso, sobretudo, zelar pelos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde, por serem a principal linha de frente do trabalho em saúde no país, constituindo o grupo de maior risco, uma vez que são os mais expostos, por escrito. Perfeito. Senhor ministro, Vossa Senhoria alertou o presidente da República no sentido de que a realização de gastos públicos relevantes, com medicamentos como a cloroquina, sem aval científico relevante, poderia ser enquadrado como crime de improbidade? Inclusive, o parecer dentro da nosso ministério, da AGU, que trabalhava comigo, é que quando um ministro vai fazer a compra de qualquer item, ele tem que passar pela CONITEC, que é a Comissão de Incorporação Técnico-Científica. Eu não posso, como ministro, decidir comprar um remédio qualquer porque eu quero. Eu preciso passar por um comitê técnico, e esse medicamento não passava no comitê, porque o primeiro item do comitê é onde está a evidência científica. Perfeito. Então, esses gastos todos foram feitos sem passar pela incorporação na Conitec, portanto, a minha AGU colocou claramente que aquilo não seria correto do ponto de vista da probidade administrativa. Aproveitando essa sua resposta, eu gostaria que o senhor reservasse algum tempo para esclarecer, não só a CPI, mas a quem nos acompanha, essa diferença que existe entre a autonomia na relação médico-paciente e o desenvolvimento de uma política pública com gastos. Na autonomia médico-paciente, como o Conselho Federal de Medicina já assinalou, é possível você ter uma certa liberalidade no uso de medicamentos fora da bula. Mas não é possível fazer uma política pública, muito menos gastar centenas de milhões de reais, sem evidências científicas qualificadas. É isso mesmo, senhor? Exatamente. Por isso que você tem que passar por essa comissão de incorporação. Caso contrário, você teria imagine na coisa pública
A diferença básica, na iniciativa privada você pode fazer tudo desde que a lei não lhe proíba. E na coisa pública você pode fazer tudo desde que a lei te autorize. Perfeito. E a lei não autoriza que um ministro da Saúde proceda dessa maneira sobre a sua ótica pessoal ou de quem quer que seja. Não pode o interesse particular, senão nós estaríamos em completa distonia com o princípio da coisa pública. E para encerrar, senhor presidente, economizando o tempo da CPI, Vossa Senhoria entende que é possível afirmar com clareza que as ações e omissões do governo federal contribuíram de forma expressiva para a disseminação do vírus, o aumento no número de internações e de mortes no Brasil? Entendo que esse é o trabalho de Vossa Excelência e de todos os pares dessa... Cabe a mim relatar quais eram as orientações dos órgãos científicos, técnicos. Nós sabíamos das dificuldades que teríamos, nunca fomos iludidos de achar que isso aqui seria uma solução igual da Nova Zelândia, mas posso lhe dizer, o Brasil podia ter feito muito melhor. Eu acho que esse é o ponto, assim, meu sentimento como gestor e a minha frustração de não ter sido capaz de explicar isso de uma maneira ainda mais clara, mesmo escrevendo, desenhando, explicando, olha, o vírus é um bichinho que está no ar, foi realmente lamentável. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, senador.